Alô, amigos do portal GSTI, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação muito grande estar gravando essa primeira aula aqui de 2014, primeira de muitas que pretendemos gravar para serem disponibilizadas no portal ainda esse ano, ainda 2014. Para vocês terem ideia, eu vou revelar aqui uma meta que a gente tem, nós colaboradores do portal GSTI, de divulgar ainda neste ano um mínimo de 100 videoaulas, perfeito? 100 videoaulas aí para acesso livre, sobre diversos temas. Então acompanha a gente, continua seguindo a gente aí, Facebook, pessoal que está sempre entrando em contato com a gente agradece, pede para continuar participando, mais de 100 mil fãs no Facebook, a comunidade do LinkedIn que vem crescendo, então participa, comenta, traz sugestão também para a gente, que é muito importante para a gente gravar essas videoaulas e continuar colaborando com outros tipos de materiais diversos que a gente sempre disponibiliza lá, tá? E se você não conhece o portal GST ainda, veio parar nesse vídeo do YouTube, está assistindo por aí, pelo canal do YouTube, acesse aqui, ó, portalgsti.com.br, certo? Pode ser que tenha muita coisa lá que te interesse sobre esse e outros temas. São centenas de artigos sobre governança e gestão de TI, outros temas também. Quase 5 mil horas de videoaulas que nós indicamos, além das videoaulas que estamos gravando também para contribuir, certo? Então, vamos falar nessa videoaula específica sobre gestão de nível de serviços, que é um tema com base nas boas práticas da AITIL, e eu vou tentar abordar o máximo possível aqui com foco prático, tá? Para a gente tentar entender cada ponto que eu vou passar desta videoaula com uma analogia do cotidiano. Eu espero que nada fique ambíguo, nada fique teórico. O nosso foco, nosso objetivo aqui é a gente chegar junto a um entendimento bem prático, perfeito? Então vamos adiante, aqui tem o meu perfil resumido. Por acaso quem ainda não me conhece, tem um pouco de intimidade aqui comigo. Eu não vou falar sobre mim mesmo, vou ficar aqui contando a história, meu currículo, meu objetivo. É só dar realmente um alô e uma boas-vindas para quem está assistindo nosso conteúdo pela primeira vez e saber um pouquinho aí sobre o facilitador que está trazendo essa videoaula para vocês. Ok. Para toda a videoaula a partir de agora, na verdade, a partir de um tempo para cá, a gente já tem buscado fazer isso. A novidade é o seguinte. Nós vamos tentar sempre ter uma alternativa para aquele tema. Pelo menos uma alternativa em vídeo e uma alternativa em artigo, em parte texto. Porque sempre tem aqueles que preferem ler texto, outros que preferem assistir uma videoaula, acham mais prático. Então, para este tema específico, sobre falhas comuns na gestão de nível de serviço de TI, eu estou indicando aqui um artigo que está escrito em 4 partes, que contempla mais de 90% do escopo que está contemplado nessa videoaula. Perfeito? Todos os links, tá? Eu vou deixar aí no rodapé da postagem no portal, no rodapé do vídeo também lá no YouTube, que você que está assistindo, você sempre vai ter onde clicar para poder acessar essas indicações que eu estou fazendo aqui nessas videoaulas. Outra ressalva que eu gostaria de fazer é o seguinte. Esta videoaula aqui está sendo considerada com um nível intermediário. Os tópicos que eu vou trabalhar aqui, se você fez um curso de ITIL Foundation, por exemplo, você não viu esses tópicos. Você só vai provavelmente ver tópicos semelhantes a esse quando você estudar lá um ITIL Intermediate, quando você estudar os cursos intermediários da ITIL, certo? Por que eu estou falando isso aqui? É algo que a gente vai tentar colocar também todo o conteúdo daqui para diante, que a gente publicar no portal, para vocês estarem preparados e vocês saberem exatamente se precisam conhecer algum tipo de conceito antes de assistir aquele conteúdo, antes de conhecer aquele conteúdo. Neste caso, por exemplo, sim, você precisa conhecer pelo menos, no mínimo, o conteúdo que eu estou indicando aqui. Conhecer o que é o processo de gestão de nível de serviços de TI. Eu não vou definir o processo, não vou falar sobre ele, vou falar sobre um conteúdo específico que foi classificado aqui, neste caso, como nível intermediário.
É importante você conhecer também o que é um acordo de nível de serviço, o que é que são metas de nível de serviço, o que é um acordo de nível operacional e o contrato de apoio, porque são terminologias que eu vou citar a todo momento aqui nessas 9 falhas comuns que eu vou passar durante esta videoaula. Agora, se você não tem contato com esses conceitos, não tem intimidade, não tem problema. Estou fazendo a indicação aqui de um e-book gratuito que passa por todo o conteúdo geral da ITIL, tá? Então lá você vai conhecer não só esse, como todos os outros processos. É só procurar o processo de gestão de nível de serviço e lá você vai ter acesso a todos esses detalhes. Claro que se você for ler os outros artigos que a gente disponibiliza no portal, você também vai ter contato com tudo isso. Mas a maneira mais rápida e eficaz de você suprir essa necessidade, caso seja o seu caso, é buscar esse link aqui. Lembrando que os links sempre estão lá no final do post, os links sempre estão disponíveis também para o seu acesso. Ok, dito isso, vamos aqui para o nosso escopo, vamos para o objetivo, está passando pela introdução, algumas ressalvas. A gente vai falar aqui de 9 falhas que normalmente são cometidas por quem pratica, que aborda a gestão de nível de serviços de TI com base nas boas práticas da arte. Lembrando que a abordagem aqui vai ser a mais prática possível, a que realmente remeta a gente ao cotidiano, certo? Então eu vou passar uma por uma dessas caixinhas. Quando eu chegar aqui a caixinha número 9, a gente acabou essa videoaula, o conteúdo principal dessa videoaula, certo? É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Primeira caixinha, primeira falha comum, definição de metas que você não pode monitorar. Este é um erro que as organizações cometem, uma falha clássica. Para o departamento de TI, ok? Você definir metas de nível de serviço que você vai conseguir depois monitorar, não vai conseguir saber se está entregando ou não. E o cliente, que é o mais importante, também vai ter conhecimento se aquilo está sendo entregue ou não. E pior do que isso, se aquilo está trazendo qualidade para o serviço que está sendo entregue. Vamos ver um pouquinho de perto. Olha lá. Definição de metas que você não pode monitorar. Então, tenta encarar a situação. Você está trabalhando com gestão de serviços de tecnologia, tem seu processo lá definido para gerenciar níveis de serviços, independente do nível de maturidade que você estiver, bem ou mal, você tem lá uma definição do processo. É só que você cometeu uma falha aqui que pode trazer consequências terríveis, que é deformalizar metas com o cliente desse serviço. Quando eu falo cliente, lembrando, pode ser cliente interno ou externo. Interno é o cliente, o colaborador da nossa organização, que a gente está lá no departamento, né, prestando serviço para ele. E externo é quando a gente é um provedor de serviço externo, que tem um cliente propriamente dito, que assina um contrato que paga pelo serviço. E este cliente que está recebendo esse serviço, ele não tem noção nenhuma se essa meta que você está entregando lá no final do mês, que está escrevendo, que atende 99%, que atende incidente 2 horas, se ela é real ou não é. Não tem condições de monitorar de forma adequada. Você entrega aquele relatório de nível de serviço, ok? No final do mês, que não tem credibilidade alguma. Cada vez mais cai em descrédito para a organização, para o seu cliente. É uma espécie de SLA falso, de acordo com o nível de serviço falso. Você não entrega nada. Certo? Essa é a consequência. Agora, por que isso acontece? Só lembrando, porque você definiu lá que vai entregar uma performance. Seu cliente não tem certeza de como é que acompanha aquela performance. Você entregou a performance, ele recebeu o relatório e aquilo não quis dizer nada para ele. Certo? Mas vamos aqui para a contextualização dessa primeira falha comum, que é o que vai ajudar a gente a entender de verdade esta videoaula. São esses exemplos, analogias com o cotidiano. Esse é um exemplo que eu já vi por aí. É verdade que eu tirei isso aqui de um exemplo um pouco mais antigo, um exemplo que eu vi lá em 2008, mais ou menos. Se eu não estiver enganado, foi por aí, tá? Mas o pessoal que acompanha aí contratos de Service Desk, principalmente, vai conjugar comigo, vai se identificar com este primeiro tópico aqui que eu
levantei. Com certeza já vai ter visto coisa parecida por aí. Olha lá, você define uma meta de atendimento para o primeiro nível. Ok? Primeiro nível é o Service Desk. Aí o Service Desk vai atender você. Digamos que seja atendimento por telefone. Se ele atender e começar a tirar sua dúvida, é um atendimento que pode ser realizado no primeiro nível. Você vai dizer o seguinte, ó, se este técnico de primeiro nível atender sem acesso remoto, ou seja, não fizer aquele acesso através de ferramentas automatizadas remotamente, para o desktop do usuário fim, ou para o dispositivo mobile, agora aqui mobile, né, está em tendência. Se ele fizer dessa forma, ele vai ter, digamos, 20 minutos no máximo para poder resolver esta dúvida, esse incidente, perfeito? Esta é a meta que eu estou estabelecendo no meu contrato. E se ele fizer o acesso remoto, se ele precisar fazer, aí subentende que esse acesso remoto vai exigir um esforço maior, então vamos dar um tempo maior, vai ser de 30 minutos. Perfeito. A pergunta é o seguinte, como é que eu vou monitorar, acompanhar o atendimento desse técnico de primeiro nível para saber se ele de verdade fez ou não fez acesso remoto? A pergunta é essa, que fica sem resposta aqui. Eu posso até, digamos, tentar identificar isso no corpo do chamado, do atendimento, da solução do incidente, ou do cumprimento de requisição de serviço. Lá eu marco quando eu faço ou não acesso remoto. Mas claro que isso é uma coisa que pode ser manipulada porque exige ação humana. Eu posso automatizar de alguma forma, detectar aquela ferramenta que fez acesso remoto ou não e guardar isso num log. Tudo bem, agora vai ser uma complexidade maior para você gerenciar esse nível de serviço. Mas o exemplo que eu tratei aqui, em específico, foi remetendo a um exemplo que realmente não estava definido. Um outro exemplo aqui que eu queria trazer, que quem também nunca viu num contrato pode até achar curioso, mas se você fizer uma pequena pesquisa aí em contratos, até em licitações que ocorrem para a contratação de serviços de TI baseada em nível de serviços, vez ou outra isso aqui também acontece. Vamos lá, vamos ver o que é. Você tem tempo de solução de incidente baseado em prioridade. Aí tem prioridade de 6 horas, até aqui tudo bem, 2 horas, 1 hora. Opa, quando cheguei muito alta, você vê lá na proposta, ou então no contrato, propriamente dito. Se for muito alta a prioridade, o tempo de solução, ou o tempo de atendimento, é imediato. Ora, como é que você vai medir imediato? Imediato não é um valor exato. Então, como é que você vai, no final do mês, entregar um relatório de nível de serviço mostrando que você conseguiu atender, por exemplo, 90% deles em tempo imediato, se você não sabe o que é esse imediato? Ok? Provavelmente você vai precisar fugir de conceitos como esse de imediato. Vamos usar números, né? Vamos usar estatísticas, vamos usar percentuais, vamos usar quantitativos para poder basearmos, valores até financeiros, para nos basear para definir metas de nível de serviço, e não algo que seja ambíguo e mensurável. Perfeito? Ok. Uma última observação que eu queria fazer para vocês é a seguinte. Muitas vezes a gente vive situações, preste atenção nesse detalhe, em que a gente tem um contrato interno ou externo, dentro ou fora da empresa, em que você atende 100% do nível de serviço. Mesmo assim, o cliente está insatisfeito. O cliente diz que o serviço não está bom, precisa melhorar. Aí, por que isso acontece? Ora, a resposta para essa pergunta, por que isso acontece, são diversas. Existem diversas explicações para isso estar acontecendo. Mas uma das explicações prováveis, um provável diagnóstico, é justamente este. Você ter metas que não estão sendo bem monitoradas, que não estão sendo realmente, formalmente, monitoradas e entregues. Portanto, você não está gerando valor. Perfeito? Segunda falha comum, segundo erro que a gente comete é gerenciar nível de serviços. Olha lá. Escolha de meta de nível de serviço que não entregam valor, não agregam valor. Bora ver um pouco como é que é isso. Para mostrar um pouco do que se trata, eu fiz uma brincadeira aqui. Uma afirmação, como fosse alguém mencionando como é que define nível de serviço. Vamos ver o que é que está sendo insinuado aqui nessa afirmação. A empresa de cosméticos está satisfeita com o tempo médio entre falhas de 600 horas.
Então deve servir também para vocês da indústria automotiva. Vai um SLA aí. O que é que estou querendo insinuar com isso? De que você presta serviço, neste caso aqui, neste exemplo, provavelmente com um provedor de serviço externo, né, que você tem diversos clientes que compram o serviço de você, baseado em nível de serviço, e você simplesmente repete o seu nível de serviços sem se preocupar com as necessidades do cliente. Tá? Isso é uma falha comum, é uma falha que a gente tem que realmente intitular como uma falha grave, não é uma falha que seja que você possa relevar facilmente, certo? E muitas vezes o interessante dizer aqui que a falha também vem no sentido inverso, vem no sentido contrário, até do próprio cliente contratando o provedor de serviços. Como assim, Fernando? Ora, você tem uma empresa que diz, olha, eu quero implantar um Service Desk de TI e quero contratar a empresa para atender baseado em nível de serviços. É assim que está todo mundo trabalhando, eu vou trabalhar assim também, vai ser bom, o mercado diz que é bom, então eu pego um colega meu que tem empresa e vejo mais ou menos como é que ele fez lá, o acordo de nível de serviço, as metas, e replico essas metas para mim também. E vou contratar meu provedor de serviço. O provedor de serviço dá o preço para aquelas metas lá, de 1 hora de tempo de solução de incidentes, de 90% de disponibilidade, 99% de disponibilidade, e por aí vai, né? Eu simplesmente copiei as metas do meu colega e contratei e paguei o preço que ele me deu, tá? Claro que tá erradíssimo dessa forma, o que serve para um vai servir para o outro. A sua área de negócio vai ter suas especificidades, vai ter suas necessidades, né, que tem a ver com a natureza de seu negócio. Perfeito? Até a forma de você trabalhar o acordo de nível de serviço, como eu vou falar um pouquinho mais adiante, também pode ser diferente. Vai ter um tipo de meta que vai ser mais importante. O tempo entre falhas é mais importante, por exemplo, para você do que para um outro cliente. Certo? Você que por acaso não está acostumado com esse termo aqui, pode procurar lá na nossa pesquisa, lá no portal GSTEM, tem um botão de pesquisa, você coloca o termo lá e acha na mesma hora a definição. Perfeito? Combinado? Então vai lá no portal GSTI que você ajuda a compreender. Eu posso dar só um briefing aqui para vocês, é o que o nome diz mais ou menos, né? O tempo entre a restauração do serviço e o início de um próximo incidente para aquele mesmo serviço. Ou seja, o tempo que ficou disponível. Esse é o tempo médio entre falhas. Próxima falha comum. Número 3 aqui. Acordo de nível de serviço e acordo de nível operacional e contrato de apoio para suportar esses acordos de serviço. Vamos ver como é que é isso aqui. Olha lá. Você tem simplesmente níveis de serviço estabelecido para seu cliente. Você vai atender ele e seu sistema vai funcionar com 99% de disponibilidade. Você vai cumprir pelo menos 90% do planejamento da capacidade anual conforme os custos definidos. Isso também é meta de nível de serviço, tá? Você vai atender o incidente quando ocorrer para aquele determinado serviço em um prazo máximo de 6 horas. Perfeito, você fez tudo isso, fechou os acordos com o nível de serviço com o cliente. Vamos dar exemplo agora de uma empresa interna. Você está lá no departamento de TI de um órgão público de nível federal, de um tribunal, está prestando esse serviço e, ora, você simplesmente fez todos esses acordos e não fez acordos internos com suas equipes para ver qual vai ser a meta de cada uma para poder cumprir aquele acordo. Você não fez acordos com terceiros para cada um fazer a sua parte para cumprir o acordo geral. Certo? Como assim, Fernando? Um exemplo. Tem um exemplo aqui. Você tem metas definidas para a resposta de incidentes. É só que você não definiu a meta específica para o tempo de resposta do terceiro nível, com a equipe de sistemas que está lá alocada, e você, digamos que você seja um terceirizado da organização, e esse setor de sistemas seja outro terceirizado, seja um profissional da própria empresa cliente, enfim. Então você tem que entender o seu cliente em 6 horas. Aí você abre aquela requisição no service test, começa a tratar, passa para a equipe, é só que, aqui que está o detalhe. Você não tem uma meta, um acordo de operacional com a equipe, lá de sistemas,
seja ela de 3, de 4, de 5 horas, portanto que caiba nessas 6 horas, né? Para poder tratar o incidente. Então você fica de mãos atadas, não é assim que a gente fala? Certo? Então, qual vai ser a consequência? Qual vai ser o impacto desse gap aqui? Vão ser, tem algumas possibilidades, as duas maiores possibilidades de acontecer essa situação 1 ou situação 2 aqui que eu elegi. E as duas situações realmente são horríveis para quem está trabalhando com atendimento. Tá? Pessoal que trabalha com suporte técnico aí, que me responda se são ou não são situações difíceis de se conviver. A primeira é o seguinte: você da equipe de suporte fica correndo atrás dessa meta para atender às 6 horas, né, pedindo lá para o pessoal de sistemas e assumindo essa responsabilidade, embora essa responsabilidade não seja naturalmente sua do início ao fim. Você não tenha realmente responsabilidade pelo tempo de retorno para a modificação, lá, o tratamento de um erro em código de sistemas. Mas você acaba se envolvendo com aquilo de uma forma, né, de estar cobrando o tempo inteiro. Você pede para um colega seu que tem mais intimidade lá com a equipe para ir falar com o Flávio, o José, o João, para ver se responde aquele chamado rapidamente, porque o seu cliente está cobrando e vai estourar as 6 horas, não é assim? Essa é uma situação, é uma das tipos de consequências decorrentes dessa falha daqui. Ok? Qual outro tipo de consequência que eu elegi aqui? Simplesmente a organização entende que a equipe de suporte está imune deste nível de serviço, dessa meta de nível de serviço. Então, ele vai tratar em 6 horas aquela equipe, tá? É só que quando passar para a equipe de sistemas, aí é aquela velha história de você pausar o chamado, pausar o atendimento, não conta aquele tempo. Você pode justificar que aquelas 6 horas não foram cumpridas porque passou 9 horas com a equipe de sistemas, ou outra equipe qualquer. Meu objetivo aqui não é focar em equipe de sistemas não, tá, pessoal? É só um exemplo, é só ilustração. Mas independente da equipe que esteja trabalhando, você vai descontar aquele tempo. Ou seja, é uma situação realmente péssima, ruim. Por quê? Porque no final você vai entregar seu relatório para o seu cliente. Presta atenção no que é que vai acontecer. Você vai reportar que cumpriu as 6 horas. Mas, na verdade, você cumpriu aquele atendimento nessas 6 horas, mais 9 horas da equipe de sistemas, ou 2 horas suas, mais 9 horas. Então você ultrapassou, na verdade, o nível de serviço. Você está reportando algo que seja fictício. Tá? É isso que a gente chama dessa meta fictícia. Está lá só no papel, mas todo mundo sabe que não é bem assim. Todo mundo sabe que passou mais tempo do que aquilo para poder atender. Antes de virar aqui para a próxima falha comum, você pode estar perguntando aí, Fernando, o que é que eu devo fazer se não tiver outra opção? Olha, eu sugeriria que, na pior das hipóteses, você pelo menos reporte a meta verdadeira para seu cliente. Você prometa para o cliente, seja ele interno ou externo, que você realmente pode cumprir. Ok? Quarta falha comum. São as metas de nível de serviço ambíguas ou pouco detalhadas. Você tem lá a meta, mas a meta pode sofrer diversos tipos de interpretações distintas. Você pode interpretar de uma forma, seu cliente de outra. E mais, você não tem definido o que é preciso para cumprir aquela meta. Então, muitas vezes, você também fica com as mãos atadas. Certo? Vamos ver alguns exemplos de como é que isso pode acontecer. Por exemplo, termos citados e não bem definidos. Você tem lá no seu acordo de nível de serviço, e aí você diz o seguinte, você tem uma meta específica para ocorrência de incidentes repetidos ou incidentes recorrentes. Então, não mais do que tantos por cento de incidente pode ser recorrente. Ok. Mas o que é que significa exatamente incidente recorrente? Opa, não está descrito. Então, gera ambiguidade. Então, você convive com aquela situação em que uma área de negócio do cliente insiste contigo que aquele incidente que ocorreu na semana seguinte é um incidente recorrente, sim, porque o sistema dele parou de uma determinada forma e parou igualzinho de novo, é recorrente. Aí você diz que para você que
está cuidando da área técnica, você conhece as causas de cada um desses incidentes e você sabe que são causas técnicas distintas. Você insiste que é um incidente diferente. Aí vocês ficam, né, realmente com este problema aí para resolver, por falta de detalhamento na acordo de serviço. Como a gente costuma dizer, lei clara, amizade longa. Não é assim? Então você tem que detalhar bem seus níveis de serviço, tem que ter informações coerentes para poder trabalhar no dia a dia. Outro exemplo aqui, ó, meta de disponibilidade para serviço que depende de terceiros. Ó, você tem lá uma meta para a gestão de disponibilidade para cumprir 99,5% de disponibilidade do sistema X ao mês. Perfeito. É só que você, meu amigo, minha amiga, você está lá cuidando do sistema, você está com a equipe de manutenção do sistema sob sua responsabilidade. Digamos que você tem até uma equipe técnica de infraestrutura também, a qual está delegada a sua responsabilidade, você cumpre os seus níveis de serviços. Entretanto, você tem um fornecedor de hardware, você tem um fornecedor da parte física que está sob a responsabilidade de seu cliente lá fisicamente. E é ele que toma decisões, portanto, sobre a aquisição de equipamentos, sobre aspectos que vão impactar na capacidade de disponibilidade do seu serviço. Portanto, como é que você vai garantir uma meta se você não tem autonomia para colocar o melhor recurso, o melhor servidor de aplicação, os melhores... Estou entendendo realmente qual é o ponto aqui, né? Portanto, isso provavelmente foi colocado no seu contrato e não ficou bem definido. Certo? Quais são os acordos com esses terceiros? O que é que tem que ser cumprido por eles para poder você sustentar esse acordo de livre de serviço? E aí você pode cair numa questão parecida com o que a gente viu nos slides anteriores. Você pode dizer assim, Fernando, mas se for de responsabilidade deste terceiro que está sendo gerenciado pelo cliente, se isso ficar realmente comprovado, aí a gente não penaliza quem está provendo esse serviço e tem que cumprir 99. É só que aí você vai cair em duas situações indesejadas. A primeira é que você não está penalizando o fornecedor de serviço, mas você está entregando já um nível de serviço para seu cliente abaixo de 99,5. E se você define 99,5 é porque provavelmente você precisa dele. Tá? E outra questão aí não interessante, que pode ser muito difícil de você realmente concluir que não foi de responsabilidade desse provedor de serviço, que está lá na responsabilidade do terceiro, o ponto que gerou os incidentes que recorreram aqui numa menor disponibilidade do serviço. Perfeito? Quer ver outro tipo de meta que pode ser definida de forma ambígua? Olha lá, eu dou aqui um último exemplo. A própria meta da disponibilidade. Você tem que definir muito bem no seu contrato o que é disponibilidade de serviço. Eu falo sobre isso em alguns artigos de gestão da disponibilidade lá no portal. Uma delas é você ter uma sequência de interrupções para quais você considera, né, que o sistema ficou indisponível, mas seu provedor de serviços não considera da mesma forma. Ele considera que a disponibilidade só é realmente aplicada no momento que você faz um registro de um atendimento para dizer que aquilo ficou disponível. E aquele tempo começou a contar. Uma disponibilidade mínima não é considerada, certo? Uma disponibilidade do serviço, porque foi frações de segundos. Ok, esse é um exemplo um pouco mais, digamos assim, grave. Provavelmente os provedores de serviço hoje já estão acostumados a trabalhar com um conceito de disponibilidade mais correto, que considerem a situação que eu acabei de intitular aqui como disponibilidade realmente, por menor que seja a fração de segundo. Mas aí tem um segundo exemplo, que este pode ser um pouco mais comum de acontecer. Digamos que um usuário da sua organização, um cliente, alguém da área de negócio, liga para você e diz o seguinte, olha, estou demorando cerca de 20 segundos para conseguir gerar o relatório que eu gero todo dia aqui, o balanço financeiro, para poder conduzir minhas atividades. Eu quero que vocês abram um incidente aí, dizendo que realmente a aplicação está lenta e que está disponível e tem que resolver. Aí você fica até aquela dúvida, isso aí é um incidente ou não é?
Isso aí é uma indisponibilidade ou não é? Você pode até me responder, não, Fernando, uma demora, uma lentidão no sistema nunca vai ser uma dificuldade. Mas eu te devolvo a pergunta. Se em vez de 20 segundos forem 20 minutos para você gerar um relatório, aí você vai considerar indisponível? E se forem 2 horas médias para você conseguir logar no sistema? A partir desse exemplo, você já começa a concluir que você precisa realmente definir muito bem o que é indisponibilidade ou não, o que vai ser classificado como acidente ou não. Você precisa ter uma noção básica de qual vai ser a performance, tempo de resposta para os serviços que são providos para o seu cliente. Perfeito? Então, se isso não ficar bem definido também, vai ser, portanto, algo ambíguo, vai ser algo que vai depender de interpretação e vai gerar polêmica no dia a dia. Falha comum 5, no envolvimento das partes interessadas. Como é que é isso, Fernando? Simplesmente você, no momento de definir um acordo com o seu cliente, você esquece de ok. Certo? Olha lá, você sentou, definiu o acordo de livre serviço, de tempo de disponibilidade, você sabe trabalhar, fazer o seu dever de casa corretamente, transformar também acordos de operacionais, contatos de apoio para prover apoio, para atender aqueles serviços, né, aquelas metas. Entretanto, na hora de você definir isso, você esqueceu de alguém. Você esqueceu que o departamento de engenharia, meu colega, também tem que estar incluso nas metas operacionais, tá? Tem que ter uma NO aqui para esse camarada, para você conseguir atender nível de dificuldade para o serviço. Porque sua infraestrutura de TI depende de energia elétrica, depende de componentes físicos que não são tratados por você. São no-break, são medidas de contingência que estão aos cuidados de outro departamento da sua organização. Então, você precisava, sim, ter trabalhado metas de acordo operacional para esse departamento. Se você esqueceu dele, você provavelmente vai ter trabalho lá na frente. Se esquecer de um cliente, pior ainda, né? Aí você vai estar entregando, gerando aquele valor para diversas partes interessadas, só que tem um cliente lá que não participou dessa definição de valor. Ele não foi escutado no momento de definir quais são as metas de nível de serviço. E assim por diante. Um fornecedor, um responsável técnico, você simplesmente já prometeu para o seu cliente que ia entregar aquilo na maior qualidade possível e não perguntou nada a respeito internamente, com seu especialista, seu analista, que está cuidando daquele serviço. O gestor do processo que vai cuidar daquilo, imagina, e pior ainda, né? Você definir metas para gestão de mudança, você tem um gestor de mudanças lá, você tem um gestor de capacidade que define as metas dele sem consultá-lo, sem fazer com que ele participe deste processo. Aí também você vai ter sérios riscos de não conseguir entregar o que prometeu. Metas e acordos não divulgados também é uma falha comum. Você definir aquele acordo de serviço, você trabalhar, você até entregar continuamente, mensalmente, os relatórios de nível de serviço, mas você não fazer uma campanha de conciliação adequada, não divulgar quais são essas metas de nível de serviço. O que é que aquele serviço tem que atender para ele ser considerado um serviço de qualidade? O que é que a área de negócio e a área cliente definiu sobre aquele serviço? Ora, se você não tiver isso bem divulgado, seu cliente, seu usuário final, ele não vai saber o que esperar. E quando ele não sabe o que esperar, acontece isso aqui, ó. Você fica se questionando, como alcançar a expectativa de um cliente que não sabe qual é o resultado que a se esperar? Como gerenciar a expectativa de quem não tem expectativa? Certo? Vai ficar um cenário realmente confuso. E aí as situações de consequências, eu posso prevenir vocês que existem 3 situações aqui que são mais comuns como consequências desta falha que você cometeu, de não ter seus níveis de serviço bem divulgados, por catálogos, né, que apontam lá para as metas. Ou o seu cliente final vai ficar com a baixa impressão de qualidade, ou ele ficará na dúvida, como você também tem dúvida sobre o que é que o serviço tem que atingir, se está realmente apresentando um nível satisfatório de qualidade ou não. Ou ele vai ficar eternamente naquele mais ou menos, naquela coisa meio neutra que ele nunca sabe dizer se está bom, se está ruim. Na dúvida ele fica ali no neutro. Ele responde o questionário de avaliação, tudo lá com da média,
certo? Provavelmente um desses 3 cenários vão ocorrer. Eu posso me arriscar aqui a afirmar para vocês que dificilmente você vai encontrar uma situação em que o seu cliente vai estar muito satisfeito se você não define realmente com antecedência o que aquele serviço está proposto a atender. Principalmente com departamentos de TI médios a maiores. Quanto mais aumenta a complexidade do departamento de TI, a quantidade de serviços, mais aumenta, né, a dificuldade de você entregar valor sem ter definido antes qual é este valor. Qual é o nível de qualidade? Como é que o cliente e o usuário final entendem qualidade? Mais um ponto aqui importante. Estamos aqui no item 7. Metas de TI em vez de metas de negócio no acordo de serviço. O que quer dizer isso? Você faz seu trabalho, define as metas de nível de serviço e começa a entregar mensalmente relatórios onde tem escritos lá aspectos como estes aqui que eu estou mostrando. Nível de disponibilidade do componente, você tem nível de disponibilidade do serviço de TI. Em vez de você falar do serviço dele, como é que está o processo financeiro automatizado, do que é que melhorou, o processo de negócio dele, você não mostra nada disso. Você está mostrando lá qual o nível de disponibilidade dos seus servidores de aplicação. Certo? É isso que eu estou querendo demonstrar aqui com esta falha, que acabei de exemplificar aqui, a gente não deve fazer. A gente mostrar para o nosso cliente final as metas de qualidade baseado, por exemplo, né, na disponibilidade de um servidor de aplicação, baseado lá na disponibilidade de componentes físicos, estrutura de rede. Isso não vai querer dizer nada para o seu cliente. Ele vai ficar com um aspecto parecido com esta imagem aqui que eu trouxe para a gente. Mais o que? Indicadores de evoluções tecnológicas. Também são exemplos, né, que não quer dizer nada para ele. Ele está interessado em saber o que é que está agregando para a área de negócio. O que é que está agregando aqueles serviços para você ter maior rastreabilidade da informação, você tomar decisões coerentes, você conseguir tempo de respostas mais rápidos para o cliente da área de negócio, você concretizar novas vendas, ou você garantir a satisfação do seu cidadão se está em órgão público, no que é que ele vai ajudar com metas e indicadores que o órgão público está sendo pressionado cada vez mais a atingir, né? Pressionado por entes maiores que passam aquelas metas e indicadores, que tem que melhorar o nível de atendimento ao cidadão. Perfeito? É isso que ele está interessado. Você tem que ter uma forma de disponibilizar para o seu cliente, sua área de negócio, metas que, no mínimo, estejam bem relacionadas a esses indicadores todos que eu citei agora há pouco. Outras metas que não interessam a eles, produtividade, tais como quantidade de linhas de código. Eu exagerei um pouquinho aqui, né, pessoal? Eu acho que linhas de código, dizer quantas linhas de código você produziu para você provar o quanto você está sendo eficaz no desenvolvimento do software, é algo que eu imagino que não se faça mais. Eu só coloquei também aqui para a gente ter uma ideia do que a gente está trabalhando, no contexto que a gente está trabalhando aqui, para exemplificar de uma forma didática. Outros indicadores técnicos, gestão de eventos ou problemas. Para quem não está acostumado com essas terminologias, são processos que são indicados lá nas boas práticas da arte, gestão de eventos. Você gerenciando, você terá relatórios como percentual dos backups de dados que foram bem executados, perfeitamente. O número de exceções que ocorreram lá nas rotinas que você agendou de job. Fez lá, na gestão de problemas, você ter uma mensuração, uma meta, imagina você entregar essa meta para seu cliente. De quantidade de novos erros conhecidos cadastrados na base de dados de erros conhecidos para a sua equipe. Olha, essa meta é uma meta interessante? Para uma interessante processo? Claro que é sim. Imaginando para você colocar no acordo de nível de serviço com o seu cliente final. Tem lugares muito mais legais de você usar essas metas internamente nos bastidores de TIs, seja em IOs, seja em contrato de apoio, seja com suas equipes internas, ou seja em simples indicadores que não representem metas de nível de serviço. O importante é você saber separar o joio do trigo, você saber separar o que é que vai ter lá, vai estar lá na ponta do iceberg, lá em cima para seu cliente. Você vai entregar com metas que agregam valor. E o que é que você vai ter por trás aqui nos bastidores, que são as metas que vão contribuir para essas metas lá da
área de negócio. Ok? Separou, fez tudo direitinho, você está indo bem. Por isso que eu digo que um dos segredos da gestão de serviço de TI é você ter bem registrado todos os seus serviços em catálogo de serviços de negócio, que são serviços entregues ao cliente, a área de negócio, aqueles serviços que agregam valor, e ter seus catálogos de serviços técnicos, aqueles serviços que são entregues por equipes internas, que são de conhecimento do próprio provedor de TI. Quem quiser saber um pouco mais sobre esses catálogos, basta procurar catálogo de serviços, essa expressão, lá no portal GSTI, que você vai encontrar um artigo que eu deixei lá, mostrando passo a passo de como construir catálogo de serviços de TI. Tanto catálogos de negócio como catálogos técnicos. O item 8 aqui é o seguinte: escolha inadequado do gestor de nível de serviços. Olha lá, eu estou brincando aqui também com as imagens, talvez já deu para perceber onde é que eu estou querendo chegar com esta falha comum aqui, este erro. Vamos ver. Eu poderia chamar, né, esta falha que as organizações muitas vezes conhecem também como um desafio também. É muito difícil você encontrar uma pessoa que seja, né, a mais adequada para ocupar a responsabilidade de ser o gestor de nível de serviços, de cuidar das atividades da gestão de nível de serviços, que são o quê? Você colher os requisitos de serviço com o seu cliente, você acordar, você saber, né, transformar nível de serviços em acordos de visão operacionais, contratos de apoio, cobrar isso na medida do possível, reportar. Fazer tudo isso era uma tarefa fácil. Por quê? Vamos ver aqui. Um dos pontos mais difíceis é realmente você encontrar esse gerente para esse processo, que comungue habilidade em TI, processos e visão de negócio. Ou seja, 1, 2 e 3. Fazer esses 3 de uma forma adequada. Normalmente você tem aquele profissional que ou ele tem um perfil mais técnico de TI, ou ele tem um perfil mais para a área de negócio. Você precisa que ele equilibre a visão interna com a visão externa. É algo parecido com o que eu acabei de falar, dito de outra forma, de uma forma mais conceitual, tá? E balanceia a qualidade com o custo também, certo? Não adianta ser só proativo também, ter só a visão externa e não saber fazer esse balanceamento. Então você vê que ele realmente é um gestor multidisciplinar, tem que ter uma habilidade de convivência com pessoas alta a altíssima. Você precisa conviver com... Você vai ser a porta de entrada para seu cliente, assim como o Service Desk vai ser a porta de entrada para o usuário, que não está acostumado com a diferença de cliente e usuário. Pode pesquisar lá no portal do ST também que tem resposta. E você vai precisar de alguém, portanto, que conheça como é que funciona essa área de negócio para poder ter a habilidade de conduzir e definir junto com o seu cliente os melhores requisitos de nível de serviço e, ao mesmo tempo, compreenda como é que funciona a parte de tecnologia para você ter uma ideia do que você pode ou não prometer, você ter uma ideia de como é que os processos de gestão de serviços de TI funcionam internamente, porque você vai realizar acordos com o seu cliente que vão trazer impactos diretos para todos os processos. Não é à toa que a biblioteca da ITIL chama a atenção que ele faz realmente uma interface com todos os outros processos da biblioteca da ITIL. Não é à toa que a biblioteca da ITIL também sugere que este profissional tenha um nível, pelo menos, de intermediário a avançado de conhecimento em gestão de serviços de tecnologia da informação. Perfeito? Só para vocês terem uma ideia, um exemplo que eu costumo contar em sala de aula, eu conheci uma palestra na empresa da área de sorvete aqui do Brasil, que ela usa como metas para nível de serviços, para todos os serviços, não só para TI, ela usa uma base de cálculo para as metas, né, com referência em estações do ano e temperatura. Por quê? Olha, você tem lá o caminhãozinho cheio de sorvete na estrada chegando de uma fábrica para poder abastecer uma filial, para abastecer um lugar no interior que vai fazer aquela revenda. Aí digamos que esse caminhãozinho parou no meio da estrada. Aí o provedor de serviços, claro que a empresa de sorvete não vai fabricar caminhão, não tem, né, não dá suporte, ela não faz. E isso, ela provavelmente está terceirizando. Então, um terceiro que cuida
dos veículos vai ser acionado, ele vai ter um tempo X horas para poder resolver aquilo, substituindo o caminhão ou então corrigindo a falha mecânica. Aí a pergunta, quanto tempo em horas ele vai ter? No contrato dessa empresa, que na palestra que eu falei para vocês, acontece o seguinte, se você estiver no verão com a temperatura alta, você vai ter o tempo mínimo, tá? De 2 horas, por exemplo, para poder resolver isso. Se você estiver no inverno a 0 graus, na estação do ano lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, aí você vai ter o tempo maior para poder resolver aquele problema. Por que isso, Fernando? Ora, porque o impacto aqui na área de negócio com certeza vai ser muito maior. A filial está precisando de sorvete, deve estar vendendo muito mais do que essa situação, segundo aqui embaixo. Perfeito? Por que eu contei essa história? Veja bem, digamos que o profissional ele tenha toda a habilidade com IT, tenha todo conhecimento em TI, tenha relacionamento bom com a área cliente, negócio, mas se faltar só um requisito para esse profissional, que é conhecer a área de negócio da empresa, nessa historinha que eu contei aqui para vocês, provavelmente não vai ser uma figura indicada para ajudar a definir o melhor nível de serviço. Por quê? Porque provavelmente imagina uma pessoa chegando nessa empresa, né, que fabrica sorvete. Ela provavelmente não vai ter essa sacada, digamos assim, como uma pessoa que já convive nessa área de negócio há mais tempo. Perfeito? Então, realmente é um papel difícil de você encontrar, de você trazer em mercado. É um papel que, muitas vezes, a gente dá pouca atenção, a gente atribui a qualquer coordenador que já está internamente conduzindo e talvez não seja a melhor solução. Então, provavelmente você vai ter uma pessoa que vai conduzir de uma maneira que não agregue valor para o negócio, que é o que importa para a gente. Uma última falha comum, limitar-se a metas para suporte técnico. Esta talvez seja a mais clássica das clássicas, das falhas comuns para a gestão de nível de serviços de TI. Ok? Por que eu me arrisco a dizer isso? Porque é muito comum, você que já acompanha IAT, já estuda, já trabalha em muitos lugares, é muito comum as organizações começarem a adotar, começarem a praticar processos e se limitarem a implantar um Service Desk, fazer lá a gestão de suporte de primeiro e segundo nível, uma gestão de incidentes, cumprimento de requisições, no máximo uma gestão de mudanças e pronto. Que aí a empresa entende que já trabalhou o que precisava trabalhar de ágil. Não é bem assim. A ágil é uma biblioteca que mapeia melhores práticas para a gestão de serviços de tecnologia de informação, da estratégia de operação, tem desde práticas para gestão de planejamento, gestão estratégica de TI, gestão financeira, a parte da operação, que é essa que eu citei aqui logo no início. Então, se você trabalhar seu processo de gestão de serviços apenas baseado nos processos operacionais de cumprimento de requisição de serviços, gestão de incidente, você vai estar trabalhando apenas uma ponta do iceberg. Você vai trabalhando apenas o seu relacionamento, sim, lá com a área de negócio, mas tudo que tem aqui nos bastidores, certo? E também, não só nos bastidores de TI, mas também outros pontos de relacionamento com a área de negócio. Para todos os aspectos, você vai estar com diversos gaps. Quer ver um exemplo? Quais são as minhas metas de nível de serviço para o cumprimento da estratégia anual no processo de planejamento estratégico? Quer ver outro exemplo? Qual é as minhas metas de cumprimento para o orçamento, que eu vou colocar lá no meu plano estratégico de TI, e eu tenho que cumprir tantos por cento do orçamento conforme planejado, não extrapolando custos e nem muito menos deixando de cumprir projetos importantes. Quais são as métricas que vão medir isso? Ora, são metas que são importantes serem consideradas também em nível de serviço. Lembrando que nível de serviço, a gestão de nível de serviço, o acordo de nível de serviço deve ser estabelecido entre você e a sua área de negócio completa, seu cliente. Então, tudo que tiver passando pela relação entre vocês deve ser atribuída em metas que ajudem a promover uma visão de como é que está a qualidade da sua entrega de serviço. Perfeito? Então, se você está começando a trabalhar com metas de nível de serviços para operação e conscientemente você entende que vai evoluir com o passar do tempo para outras, ótimo. Parabéns. Agora, se você está enxergando
níveis de serviço apenas com aquelas metas que estão lá naquele relatório de nível de serviço, daquele contrato de CS10 que você terceirizou ano passado, então você está provavelmente num tipo de visão deste processo limitada, e seria importante você ampliar um pouquinho aí o escopo para poder aproveitar e trazer mais resultado para a área de negócio. Ok? Então, esse último ponto que eu queria falar. Antes de finalizar aqui, eu queria pedir para vocês deixarem comentário de vocês nessa primeira publicação de 2014. Primeira publicação, claro, em vídeo. Certo? É muito importante vocês participarem. A participação de vocês, comentários até que dá justamente a motivação para a gente, já que na internet, na web, hoje, em sites, redes sociais, a gente vive de relacionamento, né? Então, é sempre importante estar interagindo. Quiser entrar em contato também por e-mail, meus contatos estão sempre aí nos materiais, para fácil acesso. É sempre um prazer receber a mensagem de vocês, responder, fazer uma nova amizade. Então, fique à vontade de dar opinião aí para a gente de esse e todos os outros vídeos que a gente deve publicar e artigos sobre o que vocês acharam, o que é que estão achando do tema, o que é que acharam da forma que a gente está conduzindo esses temas. Está prático, o nível está interessante, está complexo, está fácil de compreender. Tá? Então a gente vai ficar aqui esperando o comentário de vocês, espero que vocês participem. Certo? Sempre que estiverem ao final de um vídeo desse, lembra lá que sempre é importante a opinião de vocês. E aí eu deixo também um link com alguns artigos sobre arte, que por acaso chegou de paraquedas nesse vídeo, conheceu pela primeira vez aqui um vídeo do Portal CSTI, aproveita aí a sugestão e aguarda aí mais vídeos que vão ser publicados em breve, tá? Esperamos aí a participação de vocês, pelo menos um vídeo a cada semana a gente promete que vai estar sendo publicado, acompanha, tá? E a gente aguarda aí o retorno para as próximas videoaulas. Um abraço e até a próxima!